O trauma crânioencefálico, sabidamente, é o tipo de trauma mais incidente, ou seja, a causa externa mais importante de morte no mundo. Todas as vezes que a gente fala sobre um atendimento pré-hospitalar, todas as vezes que acontece um chamado, você já vai esperando encontrar um trauma crânioencefálico na sua vítima. Até porque a cabeça ela é muito exposta no organismo humano. Então, quando a gente fala sobre trauma crânioencefálico, ou TCE, como ele é popularmente conhecido, dentre os profissionais de saúde, não estamos falando apenas de lesões do sistema nervoso central, mas sim em todos os componentes que existem na estrutura crânioencefálica. Então posso classificar em dois tipos de trauma. Trauma crânioencefálico contuso, trauma crânioencefálico aberto. O trauma crânioencefálico contuso pode apresentar lesões, inclusive no couro cabeludo, na caixa craniana, e lesões também diretamente aí no tecido encefálico de modo geral. Então, classificando em dois tipos de trauma, trauma craniano encefálico fechado e trauma craniano encefálico aberto, vamos procurar principalmente se há uma descontinuidade da estrutura física, apresentando então visivelmente componentes internos da caixa craniana, que aí seria o TCE aberto, ou se não há essa descontinuidade, que seria o TCE fechado. No TCE fechado podemos observar externamente tatuagens traumáticas, hematomas, que a gente chama de cefalohematomas, e até mesmo regiões edemaciadas importantes. Bom, alguns sinais podem já na primeira avaliação da vítima dizer sobre a gravidade desse trauma crânioencefálico. O principal deles é a avaliação do nível de consciência da vítima. Nesse caso, utilizamos a escala de coma de Glasgow e um trauma crânioencefálico grave seria aquele em que há um rebaixamento importante do nível de consciência da vítima. Então, quando na escala de coma de Glasgow nós temos pontuação menor do que 8, eu já falo aí sobre gravidade desse trauma crânioencefálico. Lembrando que uma vítima rebaixada com Glasgow menor ou igual a 8 vai precisar de proteção das vias aéreas. Então aquela dinâmica do ABCDE ou do XABCDE, ela prevalece também aqui no trauma crânioencefálico, não é diferente o tratamento. Falando ainda sobre as lesões causadas, na verdade o que vai ser o principal componente fisiopatológico é a resposta do próprio organismo. Pois quando eu tenho um sistema nervoso, um tecido encefálico lesionado, ele está restrito à caixa craniana que não expande. E aí, quando esse cérebro entra em processo de cicatrização e tem a fase de edema, ele não vai caber, não vai conter nessa caixa craniana. E aí ocorre o aumento da pressão intracraniana. Então, o principal mecanismo lesivo presente no trauma crânioencefálico é a hipertensão intracraniana, que deve ser controlada com mecanismos farmacológicos e também não farmacológicos, desde o posicionamento do paciente até mesmo o controle da via aérea e do padrão respiratório, evitando esforços e desgastes do paciente.